Queridos amigos, Auguste Rodin foi um famoso escultor francês, nascido em 1840 e falecido em 1917. Uma escultura sua muito famosa é O Pensador. É muito conhecida, acredito que todos se recordem dela. O interessante é que a primeira versão foi feita em 1880 e a versão final ele só foi terminar em 1902, ou seja, 22 anos após. Né? E essa escultura retrata um homem em suposta meditação, um homem que está ali pensativo. É um homem nu, musculoso, sentado numa rocha, com o cotovelo da mão direita apoiado na perna esquerda e a mão apoiando seu queixo, com o semblante bem reflexivo. Então, quem olha ela assim, realmente fica com essa sensação. Aquela criatura está realmente ali absorta, fazendo uma grande reflexão. E Rodin destacava a importância dos detalhes dessa escultura. Ele dizia assim: o que faz meu pensador pensar é que ele pensa não só com o cérebro, mas também com suas sobrancelhas tensas, suas narinas distendidas e seus lábios comprimidos. Ele pensa com cada músculo de seus braços e pernas, com seus punhos fechados e com seus artelhos curvados. Artelhos são os dedos do pé. Olha que interessante, que curiosa essa afirmativa de Rodin, né? Que o seu pensador pensava através do seu todo e não só pelo cérebro. Isso nos faz lembrar o quê? Nós já aprendemos com a doutrina espírita que o espírito enxerga, ouve, sente pelo seu todo, e não como nós aqui encarnados, que cada sentido desse precisa de um órgão específico e nós exercitamos cada sentido através daquele órgão só. Né? O espírito, né, no mundo espiritual, ele enxerga, ouve, sente pelo seu todo. Então, muito semelhante à escultura de Rodin, O Pensador. Né? Achei isso muito curioso. O pensador da escultura demonstra estar refletindo a respeito de algo. Pensar é formar pensamentos, combinar ideias. E refletir ou reflexionar é meditar, examinar e comparar os pensamentos. Um pensamento muito recorrente no ser humano e que o faz refletir bastante é a questão da felicidade. Então, hoje, o tema nosso é reflexões. Então, voltando, uma das reflexões que o homem faz com constância é justamente pensar, refletir na questão da felicidade, porque todos nós desejamos a felicidade, não é assim? A felicidade é um anseio básico da humanidade toda. Todos desejam a felicidade, embora por vezes a procurem de maneira equivocada. Mas afinal, o que é felicidade? Se a gente for buscar lá no dicionário, de uma maneira bem singela, podemos dizer que felicidade é o estado de perfeita satisfação íntima. É um estado de grande alegria. Segundo Aristóteles, um filósofo grego que viveu no século IV antes de Cristo, ele definia que a felicidade é um princípio, ou seja, um valor moral. É para alcançá-la
que realizamos todos os outros atos. Ela é exatamente o gênio de nossas motivações. Então, essa é a definição de Aristóteles a respeito de felicidade, ou para a felicidade. E, com essa definição de Aristóteles, nós podemos dizer que a busca pela felicidade acaba guiando nossas atitudes, nosso comportamento. E agora vamos a uma pergunta para justamente fazermos nossa reflexão a respeito de felicidade. Você faria qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, para conquistar a felicidade? Para pensarmos. Lógico, não vamos dar respostas aqui, mas para cada um pensar nisso, já que procuramos constantemente a felicidade, então vamos refletir a respeito dessa questão. Eu faria qualquer coisa para conquistar a felicidade que pretendo? Eu estava me recordando, quando estava montando, então, essa apresentação para hoje, a respeito dessa pergunta, que há alguns anos, numa conversa com colegas de trabalho, no intervalo de café, surgiu justamente uma conversa a respeito da felicidade. E para provocar um dos presentes, que eu sabia ter relações conjugais, porque ele se vangloriava de realizar isso, eu lancei-lhe a pergunta, né? A pretexto de encontrar felicidade, você trairia a sua esposa? Ele deu uma gargalhada e disse: essa pergunta não vale. Olha só que interessante, né? Essa pergunta não vale. É justamente um dilema ético sobre nossas escolhas. A vida é uma eterna escolha. Vivemos fazendo escolhas. É necessário fazermos escolhas a vida toda. É da nossa natureza. Nós fomos criados simples e ignorantes e precisamos construir nossa evolução. Isso já aprendemos, né, com a doutrina espírita. Para isso, vamos escolhendo o caminho a ser trilhado. O que fazer, o que não fazer, o que devemos buscar, o que devemos evitar, né? Para isso, Deus nos criou com livre arbítrio. Mas nós já aprendemos que precisamos ter consciência dos limites recomendáveis para as nossas iniciativas. Paulo, o apóstolo, já nos alertava: tudo me é lícito, porém, nem tudo me convém. Por quê? Eu posso realmente fazer o que eu bem entender. Só que não posso esquecer que estamos submetidos à lei divina de causa e efeito. Todo aquele que der causa tem que suportar o efeito. Embora tudo me seja lícito, ou seja, posso fazer o que eu bem entender, tem certas coisas que vão me trazer como efeito o sofrimento. E como eu desejo ser feliz, não quero ter sofrimentos, não posso dar causa a algo que me trará como efeito, ou por efeito, a infelicidade. Né? Voltando a Paulo, tudo me é lícito, porém, nem tudo me convém. Né? Tudo me é lícito nesse sentido de que, tendo livre-arbítrio, podemos fazer o que bem entendermos. Né? Só exemplificando a questão, por exemplo, de um homicídio. A lei não diz que nós estamos proibidos de realizar um homicídio, né, praticar um homicídio. Ela só diz assim: olha, se você praticar, você vai sofrer tal penalidade. Né? Porque não tem como simplesmente dizer a mim assim: olha, você está proibido de fazer isso. Né? A regra a ser seguida, então, é:
não fazer aos outros o que não deseja que seja feito a você, conforme nos ensinou o Mestre Jesus, né? Não fazer aos outros o que não deseja que seja feito a você. Essa é a chamada regra de ouro, né? Só que ela significa não fazermos o mal. E tem a outra regra de ouro, né, que é fazermos aos outros o que desejamos seja feito a nós, que essa representa fazer o bem, né? Enquanto uma regra, a primeira aqui que eu falei é não fazer o mal, essa segunda é fazer o bem, né? E usar a empatia ajuda bastante nessa busca de evitarmos o comportamento inadequado. Por quê? Empatia é justamente nos colocarmos no lugar do outro. Eu sempre me questionar, como eu me sentiria, como eu reagiria se tivesse que enfrentar a situação que o outro está enfrentando, ou enfrentará em razão da minha ação? Como será que ele reagiria? Ou como eu reagiria se estivesse naquela situação? Isso é empatia, né? Porque sempre que fizermos essa pergunta e tivermos como resposta, né, nós dando a resposta para nós mesmos, eu não gostaria dessa situação, então eu vou procurar não fazer ao outro, né? Porque se não gosto para mim, se não quero para mim, não devo fazer aos outros, né? Eu só procuro compartilhar com os outros aquilo que a vida já me mostrou que é boa para mim, que é positivo, né? Então, isso eu procuro fazer também ao outro, procuro compartilhar, né? Ou seja, fazer o bem, né? E hoje vamos usar para as nossas reflexões um artigo que saiu na revista Veja em julho de 2014. E é um artigo que fala justamente sobre a felicidade. Ela cita que o filósofo italiano Franco Volpi, que viveu de 1952 a 2009, no seu livro A Arte de Ser Feliz, ele compilou algumas regras apresentadas pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que viveu de 1788 a 1860. E justamente a matéria na Veja comenta que ela ia apresentar 3 das regrinhas que esse filósofo alemão definiu para encontrarmos a felicidade. A primeira regra: estar ciente de que só a dor é verdadeira. É interessante. Lógico que algumas definições dos filósofos, embora, lógico, tenham uma verdade, como nós temos já o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, nós precisamos fazer alguma adequação, né? Essa expressão, essa afirmativa, estar ciente de que só a dor é verdadeira, daria a impressão que não existe mais nada verdadeiro, né? Mas aqui ele está falando, logicamente, em termos da felicidade, né? Porque o tema é esse, a busca da felicidade. E ele diz assim: a dor não requer nenhuma ilusão acessória para existir. Já para a busca da felicidade, nós buscamos acessórios para que possamos nos sentir felizes. E um exemplo citado é uma jovem comentando sobre a falta de esmalte em suas unhas e dizendo da felicidade que ela experimentaria ou experimentará após pintar as suas unhas. Então, por isso ele diz que para a felicidade nós buscamos acessórios, né? Então,
ela não estará de per si como a dor, mas precisamos então do acessório. E ele continua dizendo assim: usufruir um presente sem dor, em vez de procurar o prazer num futuro improvável, é já uma forma de ser feliz. Então vamos pensar, né? Mantermos o equilíbrio, a serenidade, a sensatez, a perseverança para se preservar dos males da vida, né? Prestar atenção no nosso presente, viver o nosso presente, né? Mas da melhor maneira possível, para que realmente seja um presente sem dor, como o filósofo nos coloca, né? Por vezes, nós buscamos a felicidade na viagem futura, na aquisição futura, na prática da caridade depois que se aposentar. Não é? Então, veja, são situações futuras, não é? Que ele chama de futuro improvável. Por que improvável? Não é que já está fadado a não acontecer, mas futuro improvável aqui é no sentido de que não é certeza, é mera expectativa o que projetamos para o futuro. E se eu estou projetando que a minha felicidade vai acontecer com aqueles fatos futuros, não é uma certeza para mim, né? Porque de concreto mesmo, o que nós temos é o presente, né? Como também já aprendemos a respeito do tempo, né? O dia de ontem não tem mais como eu modificar. O dia de amanhã ainda é futuro. É uma situação que não sei o que vai exatamente acontecer. O hoje não. O presente é o que eu estou aqui, que está disponível para eu poder fazer realizações. Né? E Schopenhauer afirma também: o homem sábio não aspira ao deleite, e sim à ausência de sofrimento. Olha que interessante, né? O homem sábio não aspira ao deleite, mas sim à ausência de sofrimento. Por quê? Se eu não tiver sofrimento, isso já é uma grande vantagem, né? Agora, lógico, se eu fizer jus, se eu tiver merecimento de, além de não ter sofrimento, ainda desfrutar de alguma felicidade possível aqui na Terra, isso realmente é uma graça, né? Uma graça de Deus. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Sede Perfeitos, no item 7, que já é da parte das instruções dos Espíritos, falando a respeito de dever, o Espírito que ditou a lição nos diz: Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. E no capítulo 5º do Evangelho, ainda segundo o Espiritismo, no item 24, a espiritualidade nos diz que a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Para julgar uma coisa, é preciso ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem,
é preciso se transportar além desta vida, porque é lá, ou seja, na vida futura, na vida espiritual, que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida material, e encontra sua compensação na vida futura. Então, trouxemos essas menções que estão no Evangelho, segundo o Espiritismo, justamente para refletirmos a respeito da questão da dor, né? E lembrando que as nossas reflexões hoje é a respeito de buscarmos a felicidade, né? E a respeito ainda da questão da dor, finalizando este tópico, vamos lembrar do convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O segundo item da relação de Schopenhauer é evitar a inveja. Por quê? Ela tortura quem a nutre e, por esse motivo, causa infelicidade. Então, se nós queremos buscar a nossa felicidade, está aqui um alerta: evitarmos a inveja. Se buscarmos lá no dicionário, nós vamos ver que inveja é um sentimento de pesar ou desgosto em face da felicidade, da superioridade de outra pessoa. E também é o desejo intenso de possuir o que é de outrem. Aquilo que o outro tem, a gente não tem. E acaba nos causando esse sentimento ruim da inveja. Um outro filósofo, Sêneca, nos diz que, ou dizia que você nunca será feliz enquanto se torturar por alguém ser mais feliz. E continuando com Schopenhauer, ele diz: o interessante é que, no entanto, nós estamos constantemente preocupados em despertar inveja. Olha que afirmativa interessante, né? Que viés novo, diferente, a respeito da questão da inveja. Nós causarmos inveja. Então, aqui já podemos deixar bem claro assim, olha, nós podemos ter inveja e nós podemos deliberadamente causar inveja. Aqui, quando ele diz, né, estamos constantemente preocupados em despertar inveja, são aquelas situações em que nós pretendemos deliberadamente causar inveja nas outras pessoas. E não precisamos ir muito longe para aquilatar que isso, hoje, é uma realidade ainda, né? Embora Schopenhauer, como trouxemos aqui, ele viveu de 1788 a 1860. Veja, nós estamos no ano 2020 e essa é uma grande realidade, né? Que muitas vezes as pessoas deliberadamente procuram causar inveja nas outras pessoas. Quantas vezes queremos mostrar nosso novo visual ou a nossa nova companhia, né? Hoje a moçada chama de crush, né? Queremos mostrar o que adquirimos, a nova casa, o novo carro, o novo apartamento, esperando que todos, entre aspas, morram de inveja, né? Postar tudo no Facebook, postar tudo no Instagram, para que os outros vejam, sabendo que despertaremos inveja em algumas pessoas. É lógico que o que estamos colocando aqui são aquelas situações específicas, não é que sempre que fizermos uma aquisição ou
postarmos alguma coisa nossa, que isso já signifique que estamos querendo causar inveja nos outros. Mas sabemos que, dadas as nossas imperfeições, sempre que nós estivermos nos expondo ou expondo nossas coisas, nossas aquisições, nós vamos estar dando oportunidade para que algumas pessoas sintam inveja de nós, da nossa situação. Né? Se nós temos esse conhecimento, o que nós precisamos fazer? Justamente evitar. Por quê? Se a inveja, se ter inveja é negativo, despertar deliberadamente a inveja é igualmente negativo. Né? Por quê? Nós somos responsáveis pela influência que causamos nos outros. Não é assim? Nós já vimos, todos nós somos influenciados e também influenciamos. Né? Nós somos responsáveis pela influência que causamos nos outros. Se a influência é boa, ótimo, crédito para nós. Se a influência é negativa, débito para o nosso conta corrente. Né? Vamos lembrar o que Jesus nos recomenda a respeito. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Então, poderíamos ajustar a afirmativa de Jesus dizendo assim: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque serão felizes. E o terceiro item daquela relação de Schopenhauer é ser fiel a si próprio. Esse item é muito interessante. Ser fiel a si próprio. Seguir suas características e aceitar suas limitações. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Então vamos compreender a pergunta, né? Qual é o meio prático e mais eficaz? Prático em que sentido? Aquilo que é possível eu fazer, né? Aquilo que qualquer ser humano consiga fazer. Então, meio prático. E mais eficaz, ou seja, que produza o resultado desejado, que é melhorar-se na vida e resistir ao arrastamento. E a resposta já é conhecida também. Né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase é atribuída normalmente a Sócrates, né? Mas há uma série de detalhes nessa questão da origem dessa frase que não vamos entrar aqui no detalhe, né? E apenas fazendo um parênteses aqui, uma anedota, esse conheça-te a ti mesmo, às vezes alguém diz assim, olha, e se eu acabar vendo que eu não gosto de mim mesmo, né? Eu vou conhecer a mim mesmo e vou chegar à conclusão que eu não gosto de mim. É justamente o enfoque dessa questão que Schopenhauer coloca, ser fiel a si próprio, né? Conhecer as suas características e aceitar suas limitações. O filósofo diz, quando reconhecemos claramente, de uma vez por todas, nossas qualidades e forças, bem como nossos defeitos e fraquezas, conseguimos fixar os nossos objetivos e nos resignamos com o inatingível. Escapamos dessa maneira a mais terrível de todas as dores,
a insatisfação com nós mesmos. Essa insatisfação que é a consequência inelutável da ignorância da própria individualidade. Uma afirmativa, assim, bastante profunda, né? Insatisfação com nós mesmos. Será que isso ocorre realmente com a humanidade? Será que ocorre conosco? É uma pergunta também que precisamos nos fazer, não é? Insatisfação com nós mesmos. Quantas bobagens já fizemos em razão dessa insatisfação? Basta lembrarmos, assim, de uma maneira genérica, para ilustrar essa questão, basta lembrarmos das cirurgias plásticas que hoje graçam por aí, das aplicações dos botox, e isso, tanto uma como a outra, não é exclusividade da ala feminina, hoje a ala masculina também envereda por essa questão, né? E quantas pessoas já faleceram em razão desse tipo de coisa, desse tipo de cirurgia, né? Cirurgia plástica? Quantas ficaram com lesões? A imprensa volta e meia noticia casos de pessoas que ficaram completamente desfiguradas por causa de cirurgias plásticas mal feitas, né? Então, precisamos realmente prestar atenção nisso. Conheço a mim mesmo, sei das minhas capacidades, das minhas qualidades, das minhas forças, mas já avaliei também quais são os meus defeitos, quais são as minhas fraquezas. Por quê? As minhas qualidades eu preciso cada vez reforçar mais, mas os meus defeitos eu preciso eliminá-los. As minhas fraquezas também preciso suplantá-las. Esse é o processo, justamente, de crescimento, né? A depressão, a loucura e o suicídio parecem ser o mal do século, né? Usar uma expressão também comum, o mal do século. Depressão, loucura e suicídio. E certamente elas representam uma insatisfação da criatura para com ela mesma ou com as situações por ela vivenciadas, né? No item 14 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que a calma é a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A loucura e o suicídio têm sempre por causa um descontentamento. Afirmativa de Kardec, nesse item 14 do capítulo 5º. Ser fiel a si próprio, nos diz o filósofo. Lembremos as afirmativas de Jesus. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Olha que afirmativa, que conclamação tão positiva, né? Justamente nos mostrando essas afirmativas do mestre, nos mostra assim, temos um enorme potencial. Só que, óbvio, precisamos despertá-lo, precisamos deixar que esse potencial realmente venha à tona e se realize, né? Mas para isso precisamos nos conhecer. Nas palavras do filósofo, ser fiel a si próprio, né? Jamais termos vergonha de nós, jamais ter insatisfação conosco mesmo, né? Por isso a necessidade de estarmos conscientes das nossas qualidades,
dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, para que possamos nos programar de uma maneira adequada na nossa caminhada evolutiva, né? Viver bem é simples. Nós é que complicamos. Vou repetir a expressão porque eu acho ela assim fantástica. Viver bem é simples. Nós é que complicamos. Essa expressão é justamente o título de um livro escrito por Alquindar de Oliveira. Se alguém não conhecer essa obra, não a tiver lido ainda, eu recomendo. É um livrinho até pequeno, os capítulos são curtos, mas são muito interessantes. O Alquindar de Oliveira, ele é espírita e profissionalmente é um consultor de empresas, mora na cidade de São Paulo. Ele é especialista nas áreas de comunicação, na área da motivação, da liderança e do comportamento. Então, esse livro, ele traz uma série de assuntos do cotidiano com enfoques cristãos, né, e com enfoques também da doutrina espírita, muito interessantes e que nos ajudam a nos balizarmos nessa caminhada em rumo à felicidade, à busca da felicidade. E nós destacamos para hoje, para fazermos o encerramento da nossa apresentação, a lição número 23, que tem por título justamente Brilhe Sua Luz. E Alquindar nos diz nessa lição: imaginemos duas salas próximas, separadas por uma parede. Em uma das salas há uma lâmpada acesa, iluminando todo o seu ambiente. Na outra sala, escuridão total. Não há lâmpada, não há luz. Duas salas tão próximas, mas em termos de claridade, diametralmente opostas. Uma representando a luz, a outra a escuridão. Qual será a sala mais poderosa? A que projeta luz ou a que representa a ausência desta luz? É fácil descobrir se o poder está na luz ou na escuridão. Basta abrirmos uma janela na parede que separa as duas salas. E iremos perceber que a sala escura perde parte de sua propriedade. Deixa de ser escura. Passa a haver razoável distribuição de claridade em todo o seu ambiente, sofrendo, portanto, direta influência da luz da sala vizinha. E a sala iluminada, como fica? Será que através da janela aberta recebe influência da sala escura? Será que perde parte de sua claridade? Não, certamente não. A sala antes iluminada continua tão iluminada quanto antes. Não importa que haja uma janela entre ela e a sala escura. Percebemos então que a luz penetra nas trevas, mas as trevas não penetram na luz. Sejamos pessoas com bons pensamentos, com boas atitudes. Evitemos a maledicência, valorizemos o próximo, sejamos humildes. Assim procedendo, nossa luz irá brilhar e conseguiremos com nosso brilho iluminar, parcialmente que seja, as trevas. Como passar a ter novos procedimentos para brilhar nossa luz? Tenhamos um ideal de vida. Procuremos um foco bem definido, uma razão para viver. Então nossas forças parecerão multiplicar-se.
Por que parecerão multiplicar-se? Porque se temos um ideal, sabemos onde queremos chegar. Se sabemos onde queremos chegar, visualizamos com maior facilidade o caminho a percorrer. E quando sabemos o caminho a percorrer, a nossa força não se dispersa. Se não se dispersa, parecerá estar multiplicando-se. O princípio de tudo é procurar ter um ideal de vida. Só assim nossa vida valerá a pena. Lembremos-nos das palavras de Martin Luther King. Se um homem não descobrir algo por que morrer, ele não está preparado para viver. Ter um ideal na vida. Nós, cristãos, nós, espíritas, cristãos espíritas, com certeza nós temos já um ideal de vida. E justamente as orientações cristãs, as orientações da doutrina espírita, nos dão ferramentas, nos dão luzes para que marchemos mais acertadamente na realização do nosso ideal. E aqui, dentro da nossa lição de hoje, ter como ideal justamente o nosso progresso espiritual, para que encontremos a felicidade possível. Felicidade possível na Terra e a nossa felicidade na espiritualidade ao depois. É o que eu desejo a todos vocês, amigos do Grupo Espírita Jesus de Nazaré. Um grande abraço, um bom final de semana. Lembrando que no domingo teremos eleições, que realmente estejamos conscientes desse dever cívico, que o pratiquemos da maneira mais sensata, mais responsável, para que contribuamos com o bem, de uma maneira geral. Abraço a todos. Donizete. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta? Quando você diz ser fiel a si mesmo, buscarmos nos conhecer, nós vamos nos conhecer, nós nos preocupamos mais com as mudanças morais. Seria isso. Porque você citou o caso de botox e outras coisas. Quer dizer, se eu não gostar da minha aparência física, qual seria o problema de eu querer pôr um botox, querer fazer uma outra coisa? Conhecer a si mesmo seria mais no sentido moral. Quais são meus defeitos, onde eu preciso melhorar e aceitar, às vezes, as minhas dificuldades, meus defeitos e procurar dia a dia melhorar. Eu não sei se foi isso que eu entendi, se foi isso que você quis passar para nós. Você tem razão, Silvia. O exemplo, digamos assim, materializamos a questão, né, na exemplificação, apenas para deixar assim bem contundente, mas você tem razão. Não é só uma questão material. A questão mais importante é a moral. Mas essa questão material, a questão física, demonstra, logicamente, uma imperfeição, uma falta de conhecimento, uma falta de adequação. Né? Mas eu usei o exemplo, materializei o exemplo justamente para ser mais incisivo. Mas tudo deve levar justamente à questão espiritual, questão moral. Mas mesmo esse exemplo que eu dei da cirurgia plástica, da questão do botox, essas cirurgias realizadas quando
naquelas situações em que a criatura está insatisfeita com si mesma. Lógico que não é naquelas situações em que, às vezes, é uma correção necessária por causa de um acidente, por causa de uma doença ou coisas da espécie, né? A gente precisa, logicamente, fazer as interpretações e adequações, né? Sim, correto. Eu entendi assim também. Às vezes a pessoa busca uma atividade física para melhorar, não é só para perder peso, é uma qualidade melhor de vida, né? Mas, Sim. assim, então, realmente, é por isso que eu toquei nessa parte, porque às vezes a gente busca um pouquinho isso daí, a gente quer, digamos assim, olhar no espelho e gostar do que está vendo. Não só o lado, quando eu digo gostar de estar vendo, porque às vezes eu olho e falo, oi, Silvia, tudo bem? Eu gosto de você. Não é só a minha aparência, que não tem minhas rugas, mas isso demonstra eu gostar de mim como pessoa. Sabe? Eu penso desse jeito. Então, eu gosto de mim com as minhas rugas. Nada me impede de, se um dia eu quiser lá por um botox, né? Eu faço, né? Só fiz essa colocação, só. Sim, então vamos dizer o seguinte, Silvia, esses exemplos que eu coloquei, quando caracteriza vaidade, né? E não necessidade. Correto. Obrigada, Guilherme. Eu queria falar nesse assunto também. Eu acho assim, ó, eu sempre falo assim, que quando a gente vai falar no espiritismo, a parte teórica é fácil, é que a gente vai dar o exemplo que a gente escorrega. Porque essa questão da vaidade, da beleza física, eu acho muito pequena, muito pequena. É uma questão, por exemplo, a gente viu no filme, eu não sei se ele foi uma coisa poética ou ele retratou uma verdade, que quando o Chico ia pôr a peruca, algumas vezes o Emmanuel falava para ele, mas para que isso? Ele falou que mais eu quero se sentir bem comigo. Os outros não precisam ficar vendo uma feiura. Então, essa parte é muito. Essa parte da vaidade física, de usar uma roupa melhor, ou da pessoa, de alguma forma, procurar ficar melhor, eu acho que pouco afeta a nossa vida. A vaidade maior que nós temos é aquela onde nós queremos que a nossa opinião prevaleça, onde nós queremos passar por cima de outra pessoa, ou prejudicar uma pessoa para que a gente fique em evidência. Então, é só essa. Mas a sua palestra foi muito boa, Kinesi. Olha, eu estava aqui pensando, olha o trabalho que esse moço teve para preparar essa palestra, porque pegou uma coisa muito boa e daí foi buscando coisas melhores ainda para colocar. Você está de parabéns. É aquela questão, eu sempre falo, no exemplo que a gente dá uma patinadinha. Mas parabéns. Não, e é importante a colaboração sua, Edson, porque justamente enriquece, né, as colocações. Você tem razão, assim, às vezes a gente limita demais os exemplos, né, e não dá, aquele exemplo não, digamos assim, não abrange a profundidade da teoria que foi colocada. Você tem razão, você tem razão. Mas justamente assim, no pouco tempo que se tem para a apresentação, não dá para você aprofundar muito. Às vezes a gente, talvez realmente seja um defeito meu, assim, eu busco aquela coisa que me parece que está muito, muito patente, que a gente vê muito na mídia, né, no jornal, na televisão, e primeiro que são exemplos que materializaram, né, o preceito, e segundo, a questão da limitação. Mas você tem razão. Eu queria fazer só uma outra abordagem, é que, às vezes, de tanto nós imaginarmos que temos que ser felizes na Terra, nós acabamos sofrendo muito pelos problemas que são naturais na nossa vida. As dificuldades financeiras, as dores do corpo, uma ou outra doença, problemas de relacionamento. Isso faz parte da nossa vida. Não podemos querer aqui ter o ideal. Eu tenho que ser feliz, né? Como você falou no começo.
ser feliz a todo custo. Não. Né? O próprio Chico, pegando o exemplo que o Edson falou aí, ele disse que ele ficaria muito, muito chateado se ele passasse pela vida sem problema, sem dores. Então, nós temos que aceitar que dor, dificuldade, problema, conflitos fazem parte da nossa vida, estamos preparados mentalmente para isso. Então, aquilo que, inclusive, estávamos conversando antes do início, né, da minha fala, a questão da idade, né? A gente está preparado que nós vamos envelhecer e que a velhice traz limitações. O pescoço vai fazer creque-creque. Né? O joelho vai estalar, dor lombar. O óculos vai ser um companheiro inseparável. Doenças crônicas próprias da idade, uma pressão alta, um açúcar para o diabetes, na glicemia a mais. A mente precisa saber disso. Nós somos soldados numa guerra. E quem vai para a guerra tem que saber que vem tiro do outro lado. Né? Então a gente tem que aceitar isso e não se prender tanto no problema, na dor, mas na solução. Quer dizer, apareceu um problema, e todo dia vai ter um problema, como é que eu faço para resolver o problema? E não imaginar, esse dia está sendo uma desgraça na minha vida. Não, até porque problemas são importantes ao nosso crescimento espiritual.